Ok. Você está conseguindo gravar direto de dentro do Meet? De dentro do Meet, é. É porque eu tenho um amigo meu que ele tem uma conta universitária da USP. E aí a conta universitária da USP, ela deixa você gravar direto do É Meet. uma conta Enterprise, é isso. É, É então só a aí eu conta pedi Enterprise que emprestado. pode fazer a gravação, é É, verdade. então, eu tentei É, conseguir a conta, mas muito você- caro. a conta Enterprise tem agora várias outras coisas, né, Olin? Tem a coisa de Tem você bastante. poder desfocar o fundo, de você colocar quem pode ou não escrever no chat. Eles colocaram bastante coisa na Tem conta bastante Enterprise coisa que agora, eu bastante. tô vendo Olin, aqui. aquela de educação que é gratuita, você não viu? Eu vi, eu cheguei a dar uma olhada. Hum, Só que eu liguei na Google hum. para perguntar. Só que o que acontece? Você precisaria ter um CNPJ ativo, Ah, de registrado como escola, empresa sem organização e fins lucrativos, entendi. como certificado do MEC, um monte de Entendi. coisa, Tá, entendeu? eles fazem muitas exigências, entendi. Entendeu? Entendi, tá, Aí inviável, por enquanto, né? entendi. Ok, entendi, Então aí que eu tô com coisa. essa aqui, dá pra gravar de boa, fica tranquilo, e aí eu Sim, aí vai para o e-mail, edito. né? Vai para o e-mail? Essa Vai vai para o tudo e-mail? pro Classroom lá. Então tá. Ok, então vou começar. Bom dia, good morning. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje eu vou trabalhar um pouquinho de gramática. Eu vou trabalhar uma parte fundamental da gramática, que é a parte que talvez nos interesse bastante quando a gente vai fazer, principalmente interpretação de texto, uma coisa que a gente vai encontrar muito, que é o passado simples das coisas. Então, muito provavelmente você vai encontrar texto em textos, desculpa, principalmente em vestibulares e concursos que vão ter passado para te dar o contexto, né, para poder explicar aquilo que está sendo pedido ou aquilo que foi explorado para se chegar naquela conclusão. Então, o passado simples é muito importante, principalmente na interpretação. São duas etapas do passado simples. A primeira etapa é você compreender o uso dele, né, em que contexto ele existe, e segundo, como ele é construído, tá? Assim como em português, o verbo muda do presente para o passado. Então, vão haver flexões verbais para que você possa mostrar que o que você está falando ali já aconteceu. Não é uma coisa que acontece sempre, não é uma coisa que vai acontecer no futuro, tá? E também é importante dizer que, aqui está, que o passado simples, ele é uma forma ele existe numa forma bem específica que não se parece com o português. Desculpa, eu atrapalhei aqui. Não existe com o português, tá? Geralmente, a gente divide o passado em duas partes. Então, hoje vou trabalhar isso, a parte 1 e a parte 2. Em seguida, a gente vai fazer algumas atividades, tá? Online, que depois eu vou deixar lá no sala de aula para vocês, lá no Classroom, ok? Para treinar. Então, vamos fazer algumas aqui, depois eu vou deixar os links lá para que vocês possam fazer o treino durante a semana. Então, a primeira parte é a parte que fala que, para que seja passado simples, você precisa ter coisas desse tipo, como last year, 4 years ago, tá? Então, o que são isso? São aqueles determinantes de quando aconteceu. Quando que aconteceu isso? No ano passado, 4 anos atrás, certo? Então, esses são os determinantes para que se exista o passado simples. Isso é muito importante, tá? Da gente saber, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Próximo aqui. Então, a primeira parte. Nesta parte, você vai aprender o uso de was e were. Então, vamos focando nessas duas palavrinhas, was e were, tá?
E os tempos adverbiais para se falar dos estados de passado. Então, nesta primeira parte, a gente foca nisso aqui. Então, last year, que é quando? 2019. E 4 anos atrás, 2016. I, he, she, it, eu, ele, ela, éramos. Tá? Então, este verbo aqui é o passado de qual verbo? Ele é o passado do is ou do am. Então, no passado, ele vai ser fui, ele vai ser foi. Então, eu fui, ele foi, ela foi. Ele vai ser era, eu era, ele era, ela era. Tá? E também pode ser estava. Tá? Então, eu posso dizer assim, ó. O ano passado, last year, I was fat. O ano passado, eu era gorda. Esse ano, graças a Deus, eu não sou mais. Ou eu estava gorda o ano passado. Esse ano eu já não estou mais. Tá? Mas de novo, eu vou voltar aqui o que eu já falei e vou tornar a repetir. É muito importante que na frase esteja especificado o tempo, specific time, ou seja, tempo específico. Esta é a característica principal do passado. Se você for dizer alguma coisa que já aconteceu e que não tem um tempo específico, ou que você não for colocar um tempo específico, você não vai usar passado simples. O passado simples, ele vai ser usado quando o tempo que aconteceu, quando aconteceu, é o mais importante. Então, é importante dizer que isso aconteceu o ano passado e que esse ano é diferente. Ok? Então, é muito importante que esta característica do passado simples fique bem marcada, tá? Na coisa do tempo específico, specific time. Fique bem marcada na ideia do que a gente vai fazer o estudo hoje, tá? Existem outras formas de passado em inglês, e esta é quando eu especifico quando aconteceu. Além de o ano passado, além de 4 anos atrás, eu ainda vou ter coisas como ontem, yesterday, então, que seria ontem. Eu também vou ter coisas tipo a semana passada, last week, também eu vou poder usar last week, tá? Eu também vou ter coisas como 3 meses atrás, então, 3 months ago. Ok? Nós estamos em outubro, já chegando, né, na última parte de 2020, né? Na temporada final de 2020, mas 3 meses atrás, nós estávamos aí em julho, que seria metade do ano, certo? Ok? Já vou dar uma olhadinha aí na pergunta. Vamos lá. Vamos de Natal, eu também amo Natal. Tá chegando o Natal. Eu estava pensando isso essa semana, que eu estava, né, um pouquinho fora do passado, mas falando de ontem. Ontem eu estava dirigindo para casa, fui ao mercado, eu estava dirigindo de volta e eu passei por alguns ônibus e eu estava pensando, e eu até tuitei que em 6 ou 8 semanas os ônibus já vão estar vestidos para o Natal já. Vocês já pensaram isso? Tipo, faltam 6, 8 semanas para a gente começar já a pensar no espírito do Papai Noel. 2020, graças a Deus, está acabando. Vamos lá. Então é isso. Essa coisa que, tipo. Pois é, já compramos todos, Panetone. Eu já vi um monte também no supermercado. A indústria do Panetone está preocupadíssima, né? Que se vai vender ou se não vai. Verdade. Bom, então, de novo, ontem eu estava voltando para casa e eu estava já pensando. Então, isso é passado simples. Então, eu especifiquei que foi ontem que eu pensei nessa coisa aqui. Daqui 6, 8 semanas, os ônibus em São Paulo já vão estar com as luzinhas do Natal. Já, né? Então, tá certo. Só para terminar aqui, ó, eu, ele, ela
aqui, então, só para pentar um pouco mais, a gente vai ter aqui, então, singular. Então, sempre quando eu estou falando de uma pessoa só, ou de uma coisa só, eu vou usar o were, was, tá? E quando eu estiver falando de mais de uma pessoa, vocês, nós, eles, e no caso da exceção, você, então, que seria, em geral, o plural, né? Eu vou usar were, tá certo? Então, é para dizer, were vai dizer que fomos, desculpa, vai dizer que fomos, que estávamos, ou que estavam, ou que eram, éramos, tá? Então, essa vai ser a tradução de was e de were, ok? Então, vamos continuar aqui vendo mais exemplos. Então, vamos continuar. Let's meet Amanda. She's trying to describe herself. Então, a Amanda é uma criança e ela está tentando se descrever. Então, primeiro ela diz o quê? Hi, I'm Amanda. I am tall. Então, ela diz primeiro que ela é alta, ok? Isso ela está falando de agora. Então, I am seria de hoje, né? This describe how she is now. Ou seja, isso descreve como ela é agora. Do you want to see my baby picture? Você quer ver a minha foto de quando eu era uma bebê? Olha só ela mostrando a foto de quando ela era bebê. Então, agora fazendo a descrição de quando ela era bebê, ela diz o quê? I was a baby in this picture. Então, ó, importante aqui, ó. Ela está dizendo was, tá? Porque ela está se referindo ao tempo que ela era deste tamanho. Ou seja, que já aconteceu, que é uma coisa do passado. E ela repete o verbo was para falar da altura dela. Porque lá no outro slide, no slide anterior, ela se descreve como uma pessoa que é alta. I am tall. Então, ela se descreve como alta, certo? E aí, aqui, quando ela descreve a altura dela de quando ela era bebê, ela fala, I am short. Baixa, no sentido da altura, né? I was short. Ok? This describe how she was in the past. Então, muito importante que dos dois casos ela está falando de como ela era quando ela era criança. Então, ela usa verbo diferente. Então, aqui ela usa I am, porque ela está falando no presente, no agora, como ela é agora. E nesses dois casos que eu circulei, nessas duas, ela está falando de como ela era no passado, tá? Então, in the past. Então, ela vai usar o was. Então, é essa a ideia para hoje, para a gente olhar como que os verbos mudam a partir do momento que eu estou contando uma coisa que já aconteceu num tempo específico. Então, vamos continuando. As duas frases novamente, ó. I was a baby in this picture. I was short. We change the verb be to was when we talk about the past. Trocamos o verbo, no caso é o verbo be, para was quando estamos falando no passado. E, muito importante, ela está falando só dela, lembra? Então, é uma pessoa só, então é singular. Ela está falando só dela. Então, a gente vai ter aí was. Ok? Continuando. Vamos comparar a aparência da Amanda agora e antes. Agora, I am tall. In the past, I was short. Então, você vai ter a mesma pessoa sendo representada no presente e sendo representada no passado, tá? Além da questão da altura, que no presente ela é alta e no passado ela era baixa, ela era baixinha, tá? A gente vai ter a diferença no verbo, tá certo? Então, I am, se eu estiver falando de uma coisa da agora, I was short, tá? E como que ela contextualizou, como que ela especificou o tempo na frase dela? Que é importantíssimo, como eu disse lá no começo, a gente especificar o tempo lá no passado. Como que ela explicou? Ela falou assim, ó, quando eu era bebê.
Então, ela não é bebê, ela não era bebê, ela não foi bebê a vida toda dela, ela foi bebê numa parte da vida dela, tá? Ela foi uma criança pequena. Então, é assim que ela especifica e por isso ela vai usar o simple past. Tudo bem? Continuando. A coisa de dizer que I am short não é possível, porque ela está falando de alguma coisa que já aconteceu. Continuando. Let's compare, Amanda. Okay, we use was with he. We also use was with he and she. Então você vai ter também o was quando você estiver falando de outras pessoas que não são você, tá? Uma pessoa do gênero masculino ou uma pessoa do gênero feminino. De novo, tanto o he quanto o she, quando você estiver se referindo a apenas uma, tá? De novo, singular. Aqui não está falando, mas o it, que é o pronome neutro, quando eu estou falando de coisas que não são pessoas. It, quando eu estou falando de coisas e animais, ou de situações, ou do tempo, também vai ser o was, tá? Não está falando aqui, mas o it também entra nessa categoria de singular. Então, também vai ser o was. So, it was. Falando de ontem, do clima especificamente. Tem mais coisas para aparecer aqui, mas eu vou dar um tempinho aqui no it, ó. It was super hot last night. Então, falando de uma coisa que realmente aconteceu, foi muito difícil de dormir, porque estava absurdamente quente ontem, né? It was super hot last night. Estava super quente a noite passada, tá? Então, de novo, ó, tô falando da noite passada, vou ter que trocar de cor aqui pra gente ver aqui, ó. Ó, então vamos lá. Last night, que seria a noite passada. Last já mostra que é passado, né? Last night seria a noite passada. E o was também mostrando que é no passado. Então, ontem foi muito quente, muito difícil para dormir. Estava comentando aí no começo aí, tá certo? So, we also use was with he and she. E também o it, né? Então, ó, continuando no exemplo da Amanda, se a Amanda falando ela mesma, ela diz I was. Se eu estou me referindo a Amanda, eu posso usar she. Então, I am tall, she is tall. A Amanda falando por ela mesma, outra pessoa falando pela Amanda. Para o passado, I was short, she was short. Então, a Amanda falando dela mesma, I was short, and she was short, alguém falando pela Amanda, descrevendo o que a Amanda falou. Tudo bem? Então, de novo, aqui está no presente, aqui está no passado. E seguimos aí. Se a Amanda fosse um menino, se identificasse no gênero masculino, he is tall no presente, he was short in the past. Ok? Alright. Então, vamos continuar agora com o plural, né? Já temos mais de uma pessoa aqui, ó. This time, Bianca is going to describe her brother and sister now and before. Então, a Bianca, essa menina segurando o pôster aqui, está descrevendo o irmão e a irmã. Então, que descrição ela vai fazer deles? Uma descrição simples também, tá? They were kindergarten students in this picture. Eles estavam no jardim da infância. Kindergarten é como se fosse a educação infantil, jardim, tá? Então, ó, já começou aqui, ó, em que ela tá falando que eles estavam no jardim da infância nesta foto. Essa foto não foi tirada ontem. Essa é uma foto que tá lá, ó, representando o passado dos irmãos, né? E aí, ela faz uma outra observação a respeito dos irmãos. They were naughty. Naughty quer dizer que são crianças que aprontam, são crianças que dão trabalho, tá? Não são aquelas crianças quietinhas, são o oposto. Aquelas crianças que são agitadas, que têm energia. They were naughty. Ok? E aí, ela compara com agora. Os irmãos dela como estão agora, ó. Now they are good. Ó, quando ela fala de hoje, ela fala que agora eles são
alunos melhores, são alunos mais quietinhos, que se concentram um pouco mais, tá? Então, você vai ter a Bianca comparando como eles eram crianças que davam trabalho na escola no passado, mas que agora estão tranquilos, que não tem mais problema. Então, ela usa eles para se referir aos irmãos, tanto o irmão quanto a irmã. Ela usa a palavra they para descrever eles. E ela usa o were quando ela está falando deles no jardim da infância, lá longe. Ela usa are quando está falando deles agora, que agora eles são bons alunos, crianças quietinhas, que prestam atenção, que não dão trabalho para a professora. Aqui aparece a coisa de que a gente precisa fazer a combinação correta do verbo. O os só vai servir quando eu estiver falando de uma pessoa só. A Bianca está descrevendo o irmão e a irmã, então ela não pode usar o was, ela vai usar were. They were naughty. Ok? E aqui, de novo, aquilo que a gente conversou lá no começo, que nós vamos usar o were quando eu estiver falando you. É a única exceção do singular. Eu posso estar usando you só para uma pessoa, mas vai combinar só com were. O you é meio rebelde. Mas quando eu estiver falando vocês, também vai ser were. Nós e eles, ou elas. Ok? E como naquele dia eu estava falando do pronome neutro, né? E que alguém me perguntou, eu posso usar they como pronome neutro? Você pode, mas também vai usar were, tá? Não vai mudar o verbo só porque você está usando they para uma pessoa só. Se for they, a gente vai manter o were. Ok? Vamos lá. E aí vem a pergunta, quando? Quando? When? 4 years ago. 4 years ago, que a gente viu lá no começo, seria 2016, né? Então, ela coloca aqui, 4 anos atrás, they were naughty. Então, de novo, a gente reforça a ideia de que o passado simples é quando existe um tempo específico, certo? Específico, tá? Para que você descreva alguma coisa que aconteceu. Então, há 4 anos atrás, they were naughty. 4 years ago, they were naughty. Now they are good. De novo, o que a Bianca está fazendo aqui? Descrevendo o irmão e a irmã agora e antes, tá certo? Mas ela especificou o tempo, por isso que ela usou o were. Ok? Continuando. We use time adverbials to talk about a point of time. Então, essas expressões, que eu já coloquei algumas lá no outro slide, como yesterday, 3 months ago, last week, além de 4 years ago, last year, são o que a gente chama de time adverbials. Ok? Seriam expressões de tempo, no caso aqui de passado, né? Expressões adverbiais de tempo. Alright? Bom, então aqui, vamos olhar um pouco mais essas times adverbials. Aí você vai ter, 2015, 2016, 2015, 2016, or 2015. Não sei se vocês já se atentaram, já prestaram atenção em como eles usam para ler os números quando a gente está falando de data, né? Existem 2 leituras. Você pode fazer a leitura do número inteiro, tá? Então, você vai ter aqui, 2015, que vai ser 2015, 2015, 15. Mas também existe uma leitura mais comum, que é quando você divide em 2. Então, para falar o ano, você fala a primeira dezena e a segunda dezena. Ok? Então, você vai ter 2015. Aí, usando essa mesma lógica para os outros, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ok? Então, essa é a mais comum. A mais comum é dividir o ano em 2 dezenas e falar a primeira dezena e a segunda dezena. Mas 2015, 2015,
também existe. Também as pessoas vão entender o que você está querendo dizer, tá? Então, você vai ter essas duas formas. Sendo a mais comum, essa de dividir as dezenas. Continuando nos adverbiais, então estamos falando, estamos aqui hoje. Hoje, today, que é hoje, 2020. 2018, 2 anos atrás. 2 years ago. 2 years ago, he was fat. Há 2 anos atrás, ele era gordo. Então, este ano, hoje, esse ano ele está magro. Ok? Essa coisa do peso que foi usada muito nesses slides é uma coisa que até a gente pode traduzir como estava, né? Porque o peso é uma coisa que, dependendo das pessoas, normalmente ele varia bastante. Então, eu posso até dizer, 2 anos atrás ele estava gordo, este ano ele está magro. Então, este ano ele está magro. No meu caso é bem assim mesmo. Então, vamos lá. Continuando. Or now. Então, eu posso dizer este ano ou agora. Agora ele está magro. Ainda remetendo à ideia de que é agora. Tá? Então, olha só. Aqui também, Este ano aqui que tem aqui, é diferente um pouco do que está lá, 2013, 2014, 2013, 2014, e aí 2015, 2016, 2017, 2020. Então, comparando provavelmente aqui a altura, vamos lá. 3 years ago, 3 anos atrás. 3 anos atrás eu era baixinha. Este ano ou agora, eu sou alta. Ou, não sou eu, é você, né? 3 anos atrás você era baixinho ou baixinha. Este ano você está alta. Você é alta. Ok? Também pode ser substituído pelo now, não, sei, não apareceu aqui. Mas é isso, essa comparação entre como era 3 anos atrás e como é agora. Alright? Então aqui seriam equivalências do mesmo verbo. A diferença está se eu estou descrevendo alguma coisa agora ou se eu estou descrevendo alguma coisa que já passou. 4 years ago I was fat, now I'm thin. Last year they were short, this year they are tall. Isso acontece muito com criança, né? Elas saem de férias com o tamanho quando elas voltam para a escola. Elas estão bem maiores e a gente, nossa, como você cresceu. Alright? Então aí a mesma pessoa, mais magrinha e mais gordinha nessas fotos. Então, last year I was thin. This year I'm fat. Então, essa seria a coisa da agora, essa seria como seria antes. Ok? Voltando à coisa de descrever como as crianças davam trabalho, olha a cara de desespero da professora. 4 years ago, they were naughty. Yes? Como é they, eu vou usar were, tá? E aí, com a mudança da alimentação, em 2 anos ele muda, né? Então, last year, or 1 year ago, é muito importante eu dizer para vocês que eu trabalho com inglês há mais de 20 anos. Eu nunca ouvi 1 year ago. Nunca ouvi 1 year ago. Ele apareceu aqui nesse slide, desculpa, eu deixei passar, mas em geral, as pessoas usam no lugar do one, elas usam a, tá? Não que 1 year ago esteja gramaticalmente incorreto. Está correto. Mas não necessariamente as pessoas usam esse 1 year ago, mesmo ele não estando errado. Em geral, eles substituem a palavra one pela palavra a, que também quer dizer um. Os dois querem dizer um, mas em geral as pessoas usam a year ago. Ou last year. Então é o que mais, se fosse colocar em ordem do que mais se ouve, last year seria primeiro, a year ago seria o segundo, e 1 year ago seria bem lá embaixo, por último, tá? So, last year he was fat, now he's thin, sorry.
Yes, then. Ok? Posso tirar uma dúvida? Pode, claro, fica à vontade. Eu não sei se mas é que tipo, essa questão da aula é mais, você tem um referencial de data sempre, né? Tipo, é ser tipo, ano passado, semana passada, sei lá. Certo. Atrás. Mas aí, qual que é? Eu não sei se é nesse também, que entra aquela questão quando você não tem um referencial de data. Tipo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Isso. Você quer saber se não tivesse o referencial de data, se haveria alguma mudança? Então, porque no que eu estou explicando? eu sei que tem aquela questão do already. Isso, tem sim. Se, por exemplo, não tivesse o referencial de data, você não poderia usar o was nem o were que eu estou explicando aqui, tá? Você teria que usar, vou usar, vamos ver se eu consigo usar essa mesma frase. Se eu não quisesse dizer quando, porque aqui eu estou sendo bem específica, que era o ano passado, 3 anos atrás, 1 ano atrás. Se eu não quisesse dizer quando, eu teria que mudar completamente o verbo. Dá para ver aqui? Eu escrevi aqui, I have been fat. Ou seja, eu digo que eu já fui, ou que eu estive já num tamanho maior do que eu tenho hoje, mas eu não especifico quando. Tá? Então, o que a gente está estudando hoje é a forma de dizer que foi nesse tempo específico. Então, a ideia, a gramática de hoje é quando eu tenho um tempo específico. Quando eu não tenho um tempo específico, eu vou usar o que eles chamam em inglês de present perfect. Apesar de chamar present, ele vai descrever coisas que já aconteceram, tá? Ele chama present perfect e ele vai usar junto com already, com yet, com o just, com o never. Entendi. Então, esse was were é sempre com referencial de data, né? Isso, tem que ter explícita ou implicitamente o tempo que isso aconteceu. Entendi. Não, tudo bem, então. Né? Então, se eu tiver, na verdade, o tempo aqui é mais importante dizer quando do que o que. Já no present perfect, o que é mais importante que o tempo. Por isso que eu deixo o tempo de fora. Entendi. Não, tudo bem. Good. Então, aqui você vai ter, como era antes, como é agora, você tem 2016. 2016 faz quanto tempo? 4. Isso. 4 years ago. Tá? Então, provavelmente aqui a resposta vai ser 4 years ago. Com she, que eu tô falando de uma criança só, a gente vai trabalhar com was. She was short. This year, now, a gente está falando agora, she is tall. Então, de novo, comparando o que aconteceu com agora, tá? A gente vai ter isso aí. Então, basicamente, falando estava, fui, fomos, a gente termina a coisa do was e do were, e a gente passa para os outros verbos, porque aqui a gente está falando desses verbos específicos. Então, agora vamos olhar outros verbos que não são verbos be, tá? Então, a gente vai continuar observando o que aconteceu em algum tempo específico, mas a gente vai usar outros verbos. Como que a gente vai dizer que a gente assistiu, que a gente visitou, que a gente preparou, cozinhou, tá? Então, verbos que em inglês eles vão chamar de verbos regulares. Então, na parte 2 de hoje, in this part, you will learn to form the past tense form of regular verbs. Ok, regular verbs. Eu já vou explicar por que eles chamam regular. And use the simple past tense to talk about past activities or events. Então, nesta parte, vocês
vão estudar, né? Vão ser apresentadas as formas de passados dos verbos regulares e usar o passado simples para falar de atividades passadas ou eventos. No caso de agora, que nós acabamos o was e were, nós vamos estudar os verbos regulares. O que é um verbo regular? É um verbo que segue uma regra para ser escrito no passado. Então, no caso aqui, se você observar, aqui o what é o verbo, então você vai ter o ed aqui, ó, que seria a regra. Então, se eu tirar o ed, deixar só o what, eu estou falando de alguma coisa no presente. Mas se eu colocar ed no final do what, eu estou falando dele no passado. Então, a regra para os verbos regulares é colocar ed no final deles. Então, tem verbos que são regulares que vão receber só D. E tem alguns verbos que vão receber IED. Mas a ideia é que você coloque um sufixo com D no final do verbo, para que ele esteja descrevendo alguma coisa que aconteceu. Então, aqui no caso, ó, 4 years ago, 4 anos atrás, eu assisti meu primeiro filme. Last year, I watched my first film. O ano passado, eu assisti o meu primeiro filme. Ok? Então, você vai ter assistir, que vai o ED aí no final. Então, você vai ter. Nós aprendemos a usar o passado simples para descrever nós mesmos no passado. Três anos atrás, eu estava fraco, sem fazer muita atividade física. Agora, estou forte, condicionamento físico melhorzinho. Agora, olhe esse exemplo. Now, look at this example. I was happy in this picture. Eu estava feliz nesta foto. Quando e por quê? 5 anos atrás, 5 years ago, I played football for the first time. Há 5 anos atrás, eu joguei futebol pela primeira vez. Então, esse é o registro do momento em que ele jogou futebol pela primeira vez. Então, há 5 anos atrás, eu joguei futebol pela primeira vez. Então, você vai ter o verbo jogar, que é play. Descrito no passado, ele recebe o ed. Então, essa combinação de play com o sufixo ed na frente de futebol mostra que é uma coisa que já aconteceu. Ok? We change the verb when we talk about what we did in the past. Play, played. Nós mudamos o verbo, como falamos, sobre o que fizemos no passado. Play, played. Joguei, jogo, joguei. Porque no caso aqui com I, né? Podia ser com he, com she, com we, com they. Mas eu já chego lá. Vamos continuar. Nós usamos ed. Nós acrescentamos o sufixo ed no verbo para formar o passado. A forma passada dele. São 4 anos atrás, eu assisti um filme de terror. Scary movie, filme de terror. Ok? Last year, I failed my math exams. No ano passado, eu fui mal na minha prova de matemática. Ok? E aqui, ó, os verbos que vão ganhando ed. Ok? Então, você vai ter crawl, crawled, walk, walked, laugh, laughed, paint, painted. A maioria dos verbos é assim. Então, como que a gente vai formar, então, o passado? Colocar sufixo no verbo. Nos regulares, exatamente, né? Mas alguns verbos são diferentes, como eu disse, tá? So, 8 years ago, she smiled for the first time. 8 anos atrás, ela sorriu pela primeira vez. Então, aqui está. 2 years ago, my puppy died in an accident. Há 2 anos atrás, meu cachorrinho morreu num acidente, tá?
We only add D to words that end in E. O que ele está dizendo aqui, ó? Lembra que o sufixo principal é o ED. Para poder transformar o verbo no passado, o sufixo principal é ED. Só que no caso, o verbo smile e o verbo die, os dois são verbos que já terminam com E. Então, para não dobrar, para não ficar com o E dobrado, o que se fez? Se coloca só o D, tá? Então, se o verbo já terminou com E, eu não preciso colocar outro E, eu só preciso colocar o D. Então, ó, smile, smiled, dance, danced, share, shared, like, liked. Então, esses verbos recebem apenas o D, mas eles não deixam de continuar dizendo que é alguma coisa que já aconteceu. Ok? Ok. E aí, quando alguns verbos vão precisar de IED. Mas aqui a gente vai precisar fazer uma troca também, ó. Então, ó, 7 years ago, he played on the swing for the first time and cried. 7 anos atrás, ele usou um balanço pela primeira vez, ele brincou no balanço pela primeira vez e chorou. Aí a gente vai ter aqui um verbo em que a gente tem I, ED. O I vai fazer uma substituição aqui, tá? Para os verbos que terminam em Y, nós trocamos o Y por I e acrescentamos o ED. For verbs ending in Y, we change the Y to I and then add ED. Então, nós vamos aí, então, trocar o final do verbo de Y para I antes da gente conseguir escrever no passado. Vamos de exemplo, então, aqui. Vamos ter o quê? Cry, cried. Study, studied. E a gente vai ter mais exemplos, tá? Mas eu acho muito importante, muito importante dizer para vocês que o play, que a gente viu lá na frente, ficou played. Por que eu não troquei aqui o Y por I, como eu estou fazendo aqui no cry e como eu estou fazendo aqui no study? Por que será que existe play com Y? Estava até no exemplo aqui. E existe cry com IED, I no lugar do Y. A resposta é uma resposta razoavelmente simples, tá? A resposta é que aqui antes precisa observar o que vem antes do Y. Então, se você olhar o play, antes do Y você vai ter a letra A. E aqui no cry, antes do Y você vai ter R. E aqui no study, antes do Y você vai ter a letra D. Então, você vai ter vogal ou consoante. E quando que eu vou trocar, então, o Y por I? Quando na frente do Y vier uma consoante. Então, a troca só vai ser possível se antes do Y vier uma consoante, tá certo? Ok? Por último, a forma correta de escrever verbos que tem consoante. Desculpa, vou escrever de outra cor, que essa cor ficou fraca. Peraí, deixa eu trocar a cor aqui. Vamos lá. Verbos que são verbos bem curtinhos, que tem consoante, vogal, consoante. Então, vamos começar aqui, ó. A gente tem o verbo hug, que quer dizer abraçar, tá? Então, no ano passado, last year, I visited a zoo in Australia. I hugged a koala for the first time. Então, primeiro está determinando quando, que é muito importante, que não pode ser esquecido, que não pode ficar para trás. O ano passado, eu visitei um zoológico na Austrália. Eu abracei um koala pela primeira vez. I hugged a koala for the first time. Então, depois de ter dado o contexto de quando, eu passo para o verbo. O verbo, na forma natural dele, na forma presente dele, ele é hug. Ele é consoante, vogal, consoante.
Então, antes de eu colocar o ED nesses verbos, eu vou precisar dobrar essa última consoante. Então, ó, sempre que o verbo tiver consoante, vogal, consoante, antes de colocar o sufixo ED, eu coloco uma consoante a mais, tá? Eu dobro a última consoante, por isso que eles chamam de double consonant. É dobrar, repetir a última consoante antes de colocar. Vamos ver mais exemplos aqui. When a word ends with a short vowel and then a consonant, we double the consonant and add ed. Foi exatamente o que eu falei. Quando a palavra termina com uma vogal e depois uma consoante, a gente dobra a consoante antes de colocar o ed. Então vamos ver lá, hug. Então ele está mostrando que você tem consoante, vogal, consoante. Ele fala da vogal e da consoante. E aí você dobra a última aqui. Vamos ver se tem mais exemplos aqui. Olha lá. Chat. Tá? E neste caso, vamos dar uma olhada em mais exemplos aqui. Opa. Ok? Então aqui a gente vai ter alguns outros exemplos de consoantes duplas. Então a gente vai ter chat. Chat quer dizer conversar, principalmente de modo virtual. Então você vai ter chat quando você está usando o WhatsApp, quando você está usando o Messenger, quando você está usando aqui o Meet, que você está escrevendo lá na parte do chat. Então vai ser, essa conversa virtual vai ser chat. Então chatted. Mas isso é um verbo, conversar virtualmente, né? Clap, que seria bater palmas. Olha lá. Aí você vai ter dois P's aqui, ó. Clapped. Então, é consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante, coloca ED. Hop, hopped. Hug, hugged. Pet, petted. Quarrel é uma palavra maior do que as que a gente estava vendo agora, mas mesmo assim, ela termina com consoante, vogal, consoante. Então, antes de colocar, eu vou lá e coloco o ED aqui no final com um L extra, porque a última letra era L. Skipped, skipped, stopped, stopped, wait, wait. Ok? Então, de novo, olhei o verbo. O verbo é consoante, vogal, consoante. Eu vou lá e repito a última antes de eu continuar. Certo? E só para a gente terminar, então, algumas formas de passado. Então, ó, 6 anos atrás, eu comecei a educação infantil no jardim. So, start não é consoante, vogal, consoante, não termina com Y, não termina com E. Então, o que eu vou fazer com start? Eu vou colocar ED no final dele e vai virar started. Ok? Aqui nós temos o que a gente estudou primeiro e o que a gente estudou segundo. Então, 5 years ago, a gente vai ter o be, que vai ter aquelas duas formas que a gente estudou no começo, que é a was ou a were. Como é I, a única opção possível é was. Nossa, saiu fora, eu vou até escrever aqui. Ó. I was 3 years old. Há 5 anos atrás, eu tinha 3 anos. Eu tentava tocar o piano pela primeira vez. O try termina com Y, e antes do Y vem uma consoante. Então, eu vou precisar substituir o Y por I antes de escrever tried, para mostrar que eu estou falando do passado. 6 years ago, on the first day of school, my mother hugged me to comfort me. 6 anos atrás, eu chorei no meu primeiro dia de aula. Minha mãe me abraçou para me dar conforto, ou para me confortar. Então, cry, tá? De novo, como try, termina com Y, antes do Y vem uma consoante. Então, o que eu faço? Eu tiro o Y, coloco o I e ele vira cried. Agora a gente tem hug, consoante, vogal, consoante. E quando eu tenho consoante, vogal, consoante, qual que vai ser a forma correta do verbo? Hugged, com 2 Gs. Que eu preciso dobrar a última consoante. Ok? Mais um. Antes de eu mostrar o site que eu quero mostrar para vocês. 4 anos atrás, minha irmãzinha assistiu TV pela primeira vez. Ela
ficou muito feliz e bateu palmas. Então, vamos lá. Watch. Não termina com E, não termina com Y, não termina com consoante, vogal, consoante. Então, o que eu faço? Só coloco ED no final. Vira watched. Was, quando eu estou falando de she, vai ser was. Be, quando eu estou falando de she, vai ser was. Eu falei já a resposta, né? Desculpa. She was happy. E clap termina com consoante, vogal, consoante, que vai virar clapped. Algumas coisas desconfiguraram, não sei porquê, mas enfim, desculpa. Tá? Então é isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o site que eu vou deixar como opção para vocês fazerem atividades. Para vocês treinarem o que a gente trabalhou hoje, tá? Então, vou aqui. Oh, meu Deus. Aqui, achei. Esse aqui, esse aqui. Então, esse é um site que tem bastante coisa de inglês, que é agendaweb.org, tá? Agendaweb.org. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, tá? Então, agendaweb.org, você vai ver podcasts aqui na agenda, você vai ter, se você está estudando inglês de qualquer jeito, em qualquer nível, você vai ter atividades bem bacanas aqui, tá? Então, vai ter atividade de gramática, de vocabulário, de verbo, de compreensão auditiva, de interpretação de texto, ó, histórias em áudio, inclusive contos de fadas, você vai ter história em quadrinhos, música, fonética, coisas para você imprimir. Esse é um site bem diverso, que tem bastante material para quem quiser ter contato. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar na coisa do passado, né? Então, vamos clicar, então, aqui, ó, nesse primeiro, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher a resposta certa. Então, ó, ele está pedindo para que você primeiro escolha no presente e depois você escolha no passado. Então, vou fazer só esse aqui primeiro. Então, ó, presente com I é start. No passado é com ED, started. E aí, de novo, you também, não muda o passado. Agora, no he vai precisar do S, e vai ser started também, no she também, no it também precisa do S. Só nesses três, né, que eu mudo. Os outros continuam igual. E aí você checa, ó. No caso eu acertei tudo, ainda bem, né? E aí você clica aqui, ele vai mostrar mais exercícios aqui, ó. Ó, com ED e ED, tá? Nesse caso aqui, ó, você precisa digitar a resposta, não, você precisa escolher a resposta certa. Esse é bem interessante porque você vai treinar se você vai tirar o Y ou não, tá? Então, ó, vou tirar o Y daqui ou não? Como que será a resposta desse? Tem que pensar se é consoante, se é vogal, conforme eu tinha explicado, tá? Então, eu vou deixar esse site como sugestão de prática para essa semana que a gente falou do passado, e a semana que vem a gente faz uma interpretação falando disso aqui. É isso. Por hoje é isso. Eu agradeço muito mais uma oportunidade de estar aqui dividindo com vocês. Espero que vocês aproveitem. Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada.